Olá, pessoal. A obra que a gente vai ver hoje é um livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de um autor chamado Karl Popper, Sir Karl Popper. E ainda é nesse escopo de democracia, representação, Estado e filosofia política. Esse daí é o livro, né? São 2 volumes. Foi escrito inicialmente em 1945 e publicado posteriormente. No primeiro volume ele trata basicamente das ideias contra o Platão e no livro 2 contra o Hegel e contra o Marx. Karl Raimund Popper, o autor, ele nasceu em Viena, na Áustria, em 1902 e passou toda a juventude lá, a criança, a juventude, depois da sua formação. E quando teve a ascensão do nazismo, principalmente em 1937, ele teve que deixar a Áustria por ser judeu e ser professor e foi para a Nova Zelândia. Da Nova Zelândia ele foi para Londres, para a Inglaterra, onde ficou até a sua morte. Então ele morreu em 1994, em cidade próxima a Londres, mas que fica ali naquele conjunto de cidades próximo à capital da Inglaterra. Ele foi professor da London School of Economics and Political Science, conhecida LSE, um dos maiores centros de universitário da Europa e consequentemente do mundo, né? Ele é um centro de aplicação, especialmente em ciências sociais e economia. Então, o Popper ele é matemático, ele é físico, ele é psicólogo e é considerado um dos maiores filósofos da ciência do século XX. Só que especificamente essa obra dele é sobre filosofia política, então ele tratava disso também. Na London Off School, na LSE, ele era professor basicamente de filosofia da ciência e de metodologia. Aí uma foto dele, já quando já velhinho, né? Já depois de muito tempo ter chegado na Inglaterra. Pois bem, vamos para o nosso preâmbulo, para a nossa introdução. O que é que basicamente o livro ele faz a distinção entre o que ele chama de sociedade aberta, que está na capa, né? E o que ele chama de sociedade fechada. Uma sociedade fechada é uma sociedade sem regras e sem instituições determinadas para que indivíduos e governantes a sigam. Por exemplo, sociedades tribais, sociedades governadas pela raça, por costumes, pelo poder direto das pessoas, pela força, pela não liberdade do indivíduo. Ou seja, uma sociedade fechada é uma sociedade que suprime completamente a liberdade individual, tanto a liberdade formal quanto a liberdade material. Então, de alguma forma, isso daí se traduz em condições políticas para poder ter liberdade e condições econômicas para poder ter liberdade. E a sociedade aberta é o completo oposto de uma sociedade fechada, ou seja, é quando você já passou desse nível de que o poder imediato é quem diz as coisas, diz as regras do seu cotidiano, o poder do mais forte, ou o poder de uma classe mais forte, ou os costumes, ou uma cultura que se sobrepõe sobre a dignidade das pessoas. Ou seja, uma sociedade aberta é uma sociedade em que você vai ter instituições que garantam a liberdade formal e a liberdade material do indivíduo. Nesse sentido, o Popper vai fazer uma excursão filosófica desde Platão
até Marx, né? Ou seja, desde a filosofia clássica até a filosofia contemporânea. E ele escolhe 3 autores para tratar um aspecto importante desses 3 autores. Ele escolhe o Platão, e dentro da discussão do Platão coloca o Heráclito e o Aristóteles. Ele escolhe também o Hegel, que é a liga que existe entre Platão, entre os clássicos e a modernidade, a contemporaneidade, e por fim o Marx. De acordo com ele, esses 3 autores carregam uma coisa em comum. É uma ideia chamada historicismo, né? Então aqui não é simplesmente colocar a história nas suas interpretações, mas é quando a história tem um papel primordial na determinação da vida das pessoas. Então o que é que ele chama de historicismo, né? A gente tem que prestar bem muita atenção, porque o conceito ele é um pouco específico, não é tomado de um modo geral. O historicismo é quando existe uma razão histórica, seja ela dentro do mundo ou fora do mundo, que perpassa todos os fenômenos sociais e políticos, ou seja, de alguma forma existe alguma coisa, existe algum ser que dá racionalidade aos fenômenos sociais e políticos fora ou dentro do indivíduo. Ok, só que não é só isso, há uma finalidade, ou seja, há um fim, há um ponto final em que essa história ela vai chegar. E tem um objetivo pré-determinado por uma razão supra-humana. Ou seja, não cabe aos indivíduos decidir qual vai ser o seu futuro. O seu futuro já está determinado. E tem mais. Todas as etapas desse desenvolvimento das sociedades já estão determinadas e não podem ser mudadas. Então quer dizer que o indivíduo ele não tem liberdade para viver como ele deve viver, porque aquilo que ele deve viver já está determinado desde antes. Então isso é o historicismo. A primeira parte, contra o Platão. Basicamente, o Popper tem essa ideia de se opor ao Platão, porque de alguma forma o Platão foi o maior representante do determinismo social na filosofia clássica. Como o Platão ele desenvolve uma teoria platônica das formas ou das ideias. De acordo com essa teoria, existe um mundo das ideias em que lá é tudo perfeito e imutável e que ele deve ser imitado, ou melhor, o mundo real em que nós vivemos é uma cópia imperfeita desse mundo das ideias. Ou seja, então o sentido da existência do nosso mundo, da nossa vivência, da nossa sociedade, não está em nós mesmos, mas está fora da gente, um mundo das ideias. De modo que, assumindo isso, assumindo que o mundo real é uma cópia do mundo das ideias, a gente assume um naturalismo da nossa existência, ou seja, a gente não pode mudar aquilo que existe, né? A sociedade, tal como como são as plantas, como são os bichos, como são os mares, como são os ventos, é também o ser humano, ou seja, o ser humano está determinado a ser o que é e não fazer nada diferente. Dentro dessa determinação, o Platão vai dizer, olha, eu entendi como é que o mundo se desenvolve. Ele se desenvolve a partir de classes. E existe uma classe dos que trabalham para poder sustentar todo mundo. Existe uma classe dos que nos protegem dos males externos e internos, que são os guardiões. E vai existir a classe muito pequena daqueles que irão governar. E para que isso ocorra, para que a natureza se desenvolva da forma como tem que ser, nós temos que educar todos dessa forma. Ou seja, a gente vai perceber quem pertence a cada classe, é claro aí, há uma tendência a você observar os seus como aqueles que estão nas classes maiores, e nós vamos educar essas pessoas para isso. Então, quem já nasceu sendo produtor, a gente vai educar para ser produtor. E isso o Estado é quem educa, né? Quem nasceu para ser guardião, guarda,
lutar em guerras, fazer a manutenção da ordem da cidade, nós vamos educar para isso. E quem nasceu para ser um governante, nós vamos educar para ser governante. Nisso também tem que ter uma relação política da educação, ou seja, toda a educação da cidade tem como objetivo fazer a manutenção dessa política de classes, em que você vai ter uma pequena classe que vai governar, uma média classe que vai proteger-nos e uma ampla classe que vai nos dar a nossa alimentação, a nossa produção, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Nesse sentido, o melhor, Platão identifica, de acordo com Popper e de acordo com os seus diálogos, principalmente a República do Platão, que o melhor para governar, a melhor pessoa para nos governar é o rei filósofo. Por quê? Porque o mundo das ideias ele só é acessado através da intelecção, ou seja, da atividade racional. E só quem é possível de ter uma atividade racional no seu mais absoluto é o filósofo. Então, o filósofo indo até o mundo das ideias e vendo como são as coisas de fato, ele tem como mandar com que os que vivem no mundo real obedeçam aquilo que tem no mundo das ideias. E para isso ele usa força, para isso ele usa coerção, para isso ele usa tudo que for possível numa organização social. O problema aí está em que não pode ser uma coisa diferente. Para Platão, a sociedade é o que é e deve ser dessa forma, não tem mudança. Se você nasceu produtor, vai ser produtor, trabalhador. Se você nasceu guardião, vai ser guardião. Se você nasceu rei filósofo, você vai ser rei filósofo. Não muda nada, porque já está tudo determinado. Ou seja, a determinação da nossa vida está fora do nosso mundo, está no mundo das ideias. Ou seja, esse é o historicismo platônico que o Popper é. Há um outro filósofo, e aqui já no idealismo alemão, que o Popper considera que ele é a liga entre o clássico e o contemporâneo no que diz respeito ao historicismo e ao determinismo. E tem um detalhe que é importante, né, falar. Esse filósofo é o Hegel. Qual é o detalhe importante? Aristóteles, que foi discípulo do Platão, ele de alguma forma traz para a Terra o mundo das ideias do Platão. Ou seja, Aristóteles ele não faz a distinção entre um mundo ideal e um mundo real. Ele diz assim, existe só um mundo que a gente vai chamar de cosmos. Só que de toda forma existe uma racionalidade no cosmos que vai dar a finalidade das nossas coisas. Ou seja, então, aquilo que determinava fora do cosmos, agora vai determinar dentro do cosmos, porque não tem nada fora do cosmos, e no mesmo ritmo, no mesmo passo, os indivíduos também não terão a liberdade para poder tomar suas decisões, porque já está tudo determinado pelo cosmos. Ou seja, resumindo um pouquinho essa parte, ou explicitando melhor, existe um mundo em que cada coisa tem o seu lugar, a planta tem o seu lugar, a cobra tem o seu lugar, o cachorro tem o seu lugar, você tem o seu lugar, o trabalhador, o cavador de buraco tem o seu lugar, o policial tem o seu lugar, e que cada um tem que ocupar o seu lugar de acordo com o que o cosmos determina. Se você não fizer isso, você vai ser infeliz. E mais, vai fazer os outros infelizes. Hegel assume essa ideia aristotélica. Né? Ele entende que Platão, de alguma forma, não consegue abarcar a situação toda com esse mundo das ideias. Ele diz assim, olha, o espírito absoluto ele habita aqui nesse mundo, ele se manifesta no mundo, ele se manifesta na história. Então, o determinismo cosmológico de Aristóteles é manifestado, é assumido por Hegel. Então, Hegel é a fonte de todo o historicismo contemporâneo, ou seja, toda a ideia de finalidade da história, de filosofia da história, de objetivo da história, de teleologia da história, você vai encontrar fundamentado na filosofia do Hegel. De modo que o universal, ou seja, a razão que dá sentido a tudo dentro do mundo para Hegel se encontra no Estado. Então você vai ter uma instituição
acima de qualquer grupo, de qualquer indivíduo, que vai determinar como os indivíduos vão viver. Portanto, o indivíduo nada é para Hegel. De alguma forma, o historicismo, de novo, determina a vida dos indivíduos. Chegamos, portanto, no ápice da crítica do Karl Popper ao historicismo, que é na obra do Karl Marx. Especialmente em duas obras do Marx, duas obras. Um é o Manifesto do Partido Comunista e o outro é o Capital. O que acontece? O Popper, abre aspas, ele diz o seguinte: o marxismo, até agora, a mais pura, a mais desenvolvida e a mais perigosa forma de historicismo. Por quê? Porque o Marx, com todo o conhecimento que ele já tinha na época dele, vivenciado a Revolução Francesa, tido a Revolução Industrial, visto todo o desenvolvimento metodológico da ciência econômica, que era o caso dele, ele conseguiu apresentar para os seus leitores uma forma mais sofisticada de determinismo. Só que agora você troca o mundo das ideias, você troca o cosmos do Aristóteles com o Hegel e você coloca como determinismo a luta de classes ou as necessidades materiais. Então, de acordo com Marx, há também um desenvolvimento das sociedades que está já se desenvolvendo há um tempo e que não tem saída para isso. A gente vai ter que viver isso daqui. Há etapas para essas vivências, de modo que esse desenvolvimento se dá a partir do materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? É a briga constante de grupos sociais que ele chamou de classes para ter o domínio dos meios de produção. Ou seja, é a produção econômica que determina a nossa vida e a nossa história, e assim nós estamos presos a ela. Então, de toda forma, além do historicismo formal, além do historicismo político, você vai ter o historicismo econômico. Ou seja, a economia, as condições materiais, as brigas pela produção pela produção de tudo que existe vai estar no centro da vida das pessoas e isso vai determinar. Então, você tem uma classe feudal que briga por terra, depois você vai ter uma classe industrial em que você vai ter capitalistas e proletários e isso não tem como reverter, isso já está colocado em todas as etapas. Então, a sociedade de hoje é determinada pela sociedade do seu passado. E aí onde o Popper tem também esse problema com Marx, que mesmo ele trazendo para a discussão econômica essa situação, ele não larga a possibilidade de tudo já estar determinado. Por quê? Porque o que o Popper advoga mais é que o futuro está aberto, está tudo aberto ainda. Não existe essa coisa de já está tudo determinado. O indivíduo ainda tem liberdade. E na teoria marxista, o indivíduo ele não tem liberdade. Ou ele está introduzido dentro de uma classe, dentro de uma luta social, ou o Estado vai fazer a correção para que ele viva como ele deve viver. Então, toda a história é uma história de luta de classes. De acordo com Marx, isso é muito clássico. E o Estado fica onde nessa história, né? O Estado que o Hegel já colocou como o ápice do desenvolvimento do espírito absoluto. O Estado ele é apenas um instrumento de dominação de classe. E a política não tem poder de mudar as estruturas econômicas, ou seja, o maior problema do Marx para Popper é que para ele o político, o aspecto político não tem nenhuma importância, porque o aspecto econômico já determina tudo. Então, uma classe que domina tem a dominação do Estado, que consequentemente faz a correção de todos os indivíduos daquela sociedade para que vivam daquela forma, em que você vai ter aqueles que exploram e aqueles que são explorados. Novamente, repito, o problema do Popper com essas ideias, ele diz assim, olha, eles entenderam bem a sociedade, mas eles não entenderam bem o indivíduo. Há uma margem de liberdade para que o indivíduo possa trabalhar. Há uma margem de liberdade para que o indivíduo possa mudar
ou a sua história. Há uma margem de liberdade para que o indivíduo possa se autodeterminar a partir das condições que foram geradas para ele. E é exatamente aí que ele chega na história da sociedade aberta. E para finalizar a nossa sociedade aberta, ele diz o seguinte, mas ainda no primeiro livro, ele diz assim, olha, tem um problema muito grande isso daqui quando ele fala muito do Platão, que a gente se pergunta sempre quem é que deve governar essa sociedade? Ou quem deve governar essa sociedade aberta, né? Quem, né? A gente faz sempre a pergunta de quem? Quem é o melhor, quem é o mais capacitado, quem é o mais probo, o mais que tem mais virtudes possíveis. E o Popper vai dizer assim, olha, a pergunta está errada. Vamos trocar essa pergunta. Vamos deixar de perguntar quem deve governar e vamos perguntar como poderemos organizar as instituições políticas de modo tal que maus ou incompetentes governamentais sejam impedidos de causar demasiado dano. Ou seja, como é que a gente vai organizar a nossa sociedade que mesmo a gente tendo políticos ruins ou gestores ruins, eles não causem tanto dano à nossa sociedade e garantam que essa sociedade aberta exista e garantam que dentro da sociedade aberta o indivíduo tenha a liberdade para poder determinar o seu futuro. Então, portanto, o importante dessa obra chamada Sociedade Aberta e seus inimigos do Popper é exatamente a defesa dessa sociedade aberta, a defesa da liberdade individual de se autodeterminar e a sua luta contra os inimigos dessa sociedade aberta que ele chamou por uma característica comum de historicismo.